Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui é o Jair e é um prazer estar falando com vocês nessa tarde de domingo, né? Resolvi fazer essa live para falar um pouquinho sobre uma introdução, né, à filosofia. Vou começar falando um pouquinho sobre como é que foi o meu primeiro contato, né? Primeiro contato não, mas como que a filosofia me tocou de verdade, primeiramente. Em 2004, eu estava no último ano de Direito, fui convidado por um amigo aí da Ribeirão Preto, e lá a irmã dele nos convidou a ir ao Teatro Pedro II e assistir a palestra de uma grande filósofa brasileira, Márcia Tiburi. Ah, eu sabia que não era o direito que eu queria, né? E quando eu vi aquela filósofa falando, percebi, tive certeza que eu gostaria de fazer aquilo, que eu gostaria de trabalhar com a filosofia, né? Então é algo que me dá muito prazer, né? Poder falar sobre filosofia, pensar sobre filosofia, convidar as pessoas a pensar sobre filosofia juntamente comigo, né? Então, assim, essa live é para falar de questões bem introdutórias, realmente, né? Pensar aí o que é a filosofia, para que ela serve, né, no nosso cotidiano, nas nossas vidas, né? A filosofia ela nasce na Grécia, na antiguidade, por volta do século VI a.C., né? E ela vai nascer como uma tentativa de compreensão racional das coisas que aconteciam no mundo. Por quê? Até então, a forma como as pessoas entendiam o que havia no mundo era por meio dos mitos, né? Então tudo era por meio da fé. Os primeiros filósofos eles queriam compreender de uma forma diferente, eles queriam começar a pensar o porquê as coisas aconteciam e não apenas ter uma compreensão baseada na fé, né? É lógico que a filosofia não superou essa possibilidade, nem terminou com essa possibilidade de o ser humano continuar a tentar compreender as coisas pela fé, né? Tanto é que mesmo hoje, quando a gente não dá conta de compreender alguma coisa por meio da razão, nós buscamos essa compreensão do que está acontecendo por meio da fé, até para que a gente possa sentir segurança e bem-estar. Tudo aquilo que nós não temos segurança e bem-estar em algo palpável pela razão, via de regra nós vamos então buscar essa segurança na fé. A palavra filosofia, né, ela é composta por dois termos. Philos, que significa amizade ou amor, e Sofia significa sabedoria, né? Então, juntando esses dois termos, nós temos amizade pela sabedoria, o amor à sabedoria. Quando a gente pensa, né, eu falei agora há pouco, afinal de contas, para que a filosofia serve, né? E aí voltando lá no que eu falei no comecinho, quando eu ouvia a Márcia Tiburi falar lá no Pedro II em 2004, ela me mostrava que a filosofia podia ser algo útil para pensarmos a nossa condição, pensarmos a nossa realidade, pensarmos o que acontece conosco, né? Que ela não era algo que precisava ficar apenas na abstração, sem surtir um resultado prático na vida das pessoas, né? É lógico que o objetivo último da filosofia não é a consecução, né, de algo que seja pragmático, né? Mas é uma possibilidade de, a partir da reflexão, nós fazermos algo, né, que possa melhorar as nossas vidas e que possa melhorar a vida da coletividade. É lógico que aí a escolha de como utilizar a filosofia será de cada um. A filósofa Marilena Chauí, ela traz uma reflexão bem interessante. Ela fala o seguinte, né?
sobre a utilidade da filosofia. Tem uma parte de um livro dela que ela diz filosofia útil ou inútil. E ela diz o seguinte: se abandonar a ingenuidade, os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações uma prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes, de que os seres humanos são capazes, né? Ela fala isso, eu extraí, né, esse excerto do livro dela, Filosofia, a série Novo Ensino Médio, volume único, editora Ática, de 2004. O que a Marilena Chauí vem nos convidar a pensar sobre a filosofia? Que apesar de ela não ter como produto final algo palpável, ela pode contribuir para a elaboração das mentalidades, né? E quando eu falo de elaboração de mentalidades, não é inculcar nas pessoas algo pronto e acabado, mas sim dar condições para que as pessoas deem conta de pensar por si próprias, né? Tanto é que o filósofo contemporâneo, quando a gente fala de filósofos contemporâneos, a gente está falando de filósofos do século XIX até a atualidade, Immanuel Kant, ele dizia o seguinte, que não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Quando eu estava no ensino médio, com todo respeito aos grandes professores que passaram pela minha vida, né, de filosofia, eu percebi uma intenção muito positiva deles de alguns professores, né, de alguns deles, de tentar ensinar a filosofia, né? E tentando ensinar a filosofia e não a filosofar o pensamento autônomo, né? Eu sentia que aquilo não fazia muito sentido para mim, né? Então, talvez por isso, quando eu tive aquele contato, né, a partir da fala da filósofa Margaret Bury, com essa reflexão que pode levar a mudanças, né, na vida prática do dia a dia, eu vi que o filosofar é algo extremamente ativo, né? É algo que pode fazer significado para a vida de muitas pessoas. Tem uma música que eu acho bem interessante, né? Depois vocês podem procurar no YouTube ou em outros lugares aí. A música 8 anos, não sei se alguém conhece, né? É uma música do Dunga e da Paula Toller, que diz o seguinte, né? Uma música de criança que diz assim, ó, por que você é Flamengo e meu pai Botafogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é 1.000 trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? E aí tem um refrão, Gabriel, né? E depois volta aos questionamentos. Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve Réveillon? Por que eu trouxe essa música para ilustrar? Porque esse espírito interrogativo da criança de 8 anos de idade, né, não só dessa idade, as crianças de modo em geral, né, que não perderam a qualidade de interrogar, tentar compreender o porquê das coisas, de não aceitarem passivamente
as coisas que lhes são ditas, nós vamos, infelizmente, perdendo no decorrer das nossas vidas. Conforme a gente vai ficando adulto, a gente começa a aceitar que as coisas são assim porque são, né? Porque não existe uma outra forma de ser. E a filosofia vem nos convidar a resgatar exatamente isso que nós, quando crianças, tínhamos, que é o espanto com o mundo, né? Filosofar nada mais é do que ter esse espanto diante das coisas que acontecem, né? É olhar para algo que parece ser tão costumeiro, para algo que parece ser tão comum, e entender que aquilo pode não ser tão comum assim, que nós podemos entender por várias vias o mesmo assunto. E aí eu pego a ajuda de um filósofo contemporâneo também, o Demerval Saviani, que vai nos ajudar aí a conceituar, vai nos ajudar a dizer o que a filosofia é. Ele diz o seguinte, que a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas da realidade. Aí a gente precisa aí, né, destrinchar para poder tentar entender um pouquinho, né, o que seria cada um desses termos, o radical, o rigoroso e o de conjunto. Por que a filosofia é uma reflexão radical? Radical significa raiz, né? Então, uma reflexão na qual a gente vai buscar ir até a raiz da questão que a gente quer entender, né? Então, se eu quero entender uma questão existencial, né? Por exemplo, a liberdade, né? Eu vou tentar ir até a raiz daquela questão, entender a fundo o que é liberdade, o que seria a ausência de liberdade, que seria essa negação da liberdade, né? Não é aceitar qualquer resposta, é procurar, buscar de novo, buscar essa compreensão profunda. Rigorosa, filosofar não é pensar de qualquer jeito, né? É interessante, algumas pessoas com quem eu tenho contato, e a gente vai falar sobre o que é filosofia, né? Algumas pessoas falam, então tal pessoa escreveu um poema, escreveu algo bonito, tal pessoa está filosofando. Não, filosofar não é escrever bonito, né? Filosofar é ter uma reflexão que não é feita de qualquer forma, né? Não é porque, eu acho isso. Não, eu preciso pesquisar, eu preciso entender, eu preciso buscar fundamentação, precisa ter consistência lógica, o que eu digo, tá? Então é um pensamento que é construído com uma metodologia e não de qualquer forma. E de conjunto, porque a filosofia nos permite, nos convida a pensar interligando as coisas, né? Com o avanço das ciências, aí na partir da Idade Moderna, o que a gente começa a ter? A gente começa a ter a especialização dos saberes, né? Então, hoje nós temos especialistas em cada área, em áreas cada vez menores da vida humana e do mundo em geral, né? E a filosofia ela vem tentar juntar, tá? Então eu vou tentar entender a liberdade, né? Mas eu não vou pensar a liberdade pura e simplesmente, eu vou interligar ela a outras questões, né? Vou interligar ela, eu citei aí a questão da negação, a privação da liberdade, o que pode gerar, né? O que a sensação de liberdade é para os seres humanos, né? A liberdade é algo de fato real? É uma criação, né? Até que ponto existe liberdade ou nós somos determinados? Então, é interligar com várias questões, né? É pensar a liberdade, já que estamos usando esse exemplo, em relação à existência, em relação à liberdade política, em relação à liberdade religiosa, né? Ou seja, é fazer a interligação, né? E aí a gente não pode deixar de falar um pouquinho dos mitos, né? A filosofia, como eu disse lá atrás, ela nasce com essa tentativa de explicação racional, né? Então ela vai tentar trazer
aquilo que era explicado por meio da fé, né, vai tentar trazer uma explicação a partir da razão, a partir daquilo que nós possamos, a partir de uma linguagem elaborada, explicar de uma pessoa para outra, sem que essa pessoa tenha de ter fé no que nós estamos falando, mas sim que essa pessoa tenha que ter compreensão, né? Que seja uma linguagem compreensível daquilo que nós estamos dizendo, né? É lógico que os mitos tiveram uma importância muito grande, né? Na antiguidade, né? Por que que os mitos tiveram uma importância muito grande? Porque, como já foi dito, a fé, né, e os mitos se baseiam na fé, é algo que garante um esteio, um lugar onde as pessoas podem se alicerçar quando elas não têm outro meio para se alicerçarem, né? Então, os mitos foram muito importantes na antiguidade, tá? Eu vou falar de um mito aqui só para exemplificar, que é o mito de Pandora, né? A gente está vivendo aí um momento de pandemia e, e a gente fica, né, nessa angústia, né, percebendo aí tanta coisa ruim que está acontecendo, que esse novo coronavírus que se alastrou, né, e está causando aí vários problemas para todos nós, esse distanciamento, isolamento, sofrimento, mortes, né? E aí, indo lá na antiguidade, buscando esses mitos, a gente percebe que as pessoas já tentavam entender da onde que vem tanta coisa ruim, né, que nos acometem. Vou ler aqui um pouquinho do mito de Pandora. Na mitologia grega, né, Pandora, ela vai representar, pessoal, antes de eu fazer a leitura, aquela mulher que libertou, que abriu uma caixinha e libertou todos os males que assolam a humanidade, né? Então vou ler o mito de Pandora aqui para vocês rapidinho. Na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher criada por ordem de Zeus. Zeus era o deus dos deuses, né, na mitologia grega, como parte de um castigo a Prometeu. Prometeu era um titã, amigo dos homens, por este ter revelado o segredo do fogo para a humanidade. Prometeu roubou as sementes do deus Hélio, que era o deus do fogo, né, e repassou aos homens para que estes pudessem cozinhar e fazer tarefas domésticas. Enfurecido, Zeus resolveu criar uma mulher que tivesse várias qualidades de diversos deuses. Pandora tinha o poder da sedução da deusa Atena. Prometeu resolveu casar-se com Pandora. De acordo com o mito, a humanidade tinha vivido em harmonia até aquele momento. Porém, Pandora resolveu abrir sua ânfora. A expressão caixa de Pandora foi criada no Renascimento, que continha todos os males da humanidade e liberou todas as desgraças, vícios, doenças, loucura, pobreza, pragas, violência, crimes, etc. Né? Então a gente percebe o quê? É interessante que eu disse que a filosofia vem com essa tentativa de uma proposta diferente de compreensão da realidade, né? Mas a filosofia e o mito têm algo em comum. O que que os dois têm em comum? Tanto o mito como a filosofia buscavam compreender essa realidade, né? Então é interessante ver que nessa antiguidade as pessoas, por meio ali, né, da crença nos deuses que elas tinham, elas tentavam entender por que acontecem coisas ruins conosco, né? Aqui no exemplo desse mito seria porque Pandora resolveu abrir uma caixa que ela ganhou de presente e dessa caixa todos os males foram libertos e passaram a assolar a humanidade, né? A gente vai passar agora por uma divisão histórica,
né, da filosofia, tá? A filosofia, comumente, ela é dividida em filosofia antiga, que eu comecei a falar para vocês, que é quando ela surge lá no século VI a.C., filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Né? A filosofia antiga é essa filosofia, então, que nasce com esse desejo de tentar entender o porquê das coisas. Vamos pensar, então, do que a natureza, as coisas que existem na natureza são feitas, né? Do que uma árvore é feita, do que o corpo humano é feito, né? Vamos tentar entender racionalmente tudo isso. Interessante falar para vocês que quem é considerado o primeiro filósofo da história da filosofia é Tales de Mileto, né? E quem vai dar esse título de primeiro filósofo a ele é um filósofo contemporâneo, Friedrich Nietzsche, né? Que vai dizer que Tales de Mileto é o primeiro filósofo porque ele foi o primeiro a achar uma resposta plausível, racional para a questão do que tudo que existe na Terra é feito, né? O que Tales de Mileto vai dizer? Tudo que existe no mundo é feito a partir da água. E como é que ele chega a essa conclusão? Ele diz o seguinte, ora, se observarmos tudo que existe na natureza, tudo enquanto está vivo possui água. E tudo quando morre resseca, perde a água, né? E nós temos vários outros filósofos que vão dizer que outros itens vão compor, né, as matérias que nós temos, a matéria corporal, a matéria das plantas, a matéria de tudo que existe, né? Nós vamos, por exemplo, ter Heráclito, que vai dizer que a essência de tudo que existe no mundo é a mudança, né? Tem um pensamento dele muito conhecido que é o pensamento que ele diz o seguinte, né? Que é impossível ao homem se banhar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o homem não será o mesmo e nem o rio será o mesmo, né? Nós temos aí Pitágoras, que vai dizer que tudo existe a partir da matemática, dos números, das formas geométricas, né? Então nós vamos ter vários filósofos na antiguidade que trouxeram suas contribuições e tentativas de explicação para o que existe no mundo, né? A partir de elementos que eles percebiam presentes em tudo que existe na Terra, em tudo que existe no universo. E na antiguidade ainda, nós vamos ter os filósofos que nós chamamos de socráticos, né? Vocês devem ter já ouvido falar bastante sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Sócrates ele tinha uma forma muito peculiar, né, de filosofar. O método dele é chamado de maêutica, né? Esse método, a maêutica, significa parto das ideias. O que Sócrates fazia geralmente? Ele fazia a filosofia dele conversando, né? Falando com as pessoas. Tanto é que Sócrates ele não deixou nada escrito, né? Então ele interpelava, perguntava, olha, por exemplo, o que é a justiça? Então muitas pessoas se achavam detentoras de muito saber. E conforme ele ia interpelando, as pessoas iam percebendo que elas não sabiam tanto quanto elas sabiam, né? E é interessante que Sócrates, né, certa vez, o oráculo de Delfos, né? Vamos pensar o que é o oráculo, né? Nós temos hoje, na contemporaneidade, pessoas que vão olhar a sua sorte, ou seja lá como cada um quiser dizer, né? Saber sobre o seu futuro. Seria lugares que diriam aí, prediriam o que aconteceria no futuro das pessoas. E o oráculo de Delfos, certa vez, disse que Sócrates era o homem mais sábio, né, que existia. Ele não aceitou esse título, né? Porque para Sócrates aceitar esse título de homem mais sábio seria terminar com a indagação, né? E é interessante a gente trazer essa postura de Sócrates, não aceitar esse título de homem mais sábio para a filosofia, que a filosofia
o conhecimento que nós temos, ele nunca é suficiente. A filosofia nos instiga a buscar sempre mais e de forma mais profunda. Até porque, se nós pararmos com essa busca, né, se a filosofia desiste disso, ela está cometendo o seu suicídio, né? Ela está suicidando, né? Porque a filosofia, ela sobrevive desse questionamento, dessa busca da verdade, né? E quando eu digo busca da verdade, isso era muito importante para os gregos na antiguidade, né? Os gregos da antiguidade, eles buscavam combater, né, aquilo que eles chamavam de doxa. O que que era a doxa? A doxa seria a mera opinião, que é tão comum a gente usar hoje. Ah, eu acho isso, eu penso aquilo, tá? Direito de todas as pessoas acharem, pensarem várias questões de várias formas, né? E a episteme é o conhecimento elaborado, né? Eu considero que seja assim porque pesquisei, porque pensei, porque conversei com estudiosos da área, né? Então, os gregos buscavam esse conhecimento que a gente chama de episteme, né? O contrário da doxa, né? Então, esses filósofos socráticos, no que eles vão se diferenciar dos pré-socráticos, né? Quando a gente fala pré-socráticos, né? Eu estou falando ainda do período lá da antiguidade, estou falando dos dois grupos, porque os dois estão no mesmo período histórico, né? Que é o período da antiguidade. Os pré-socráticos, eles tinham por intuito tentar entender a natureza de forma racional. Já os filósofos socráticos vão passar para questões referentes às ações dos seres humanos, né? Então vão pensar sobre política, sobre ética, sobre estética, né? Sobre questões que vão envolver as ações dos seres humanos, tá? Então não é uma questão tão cronológica, até porque muitos pré-socráticos viveram na mesma época dos filósofos considerados socráticos, né? Eu estou falando bem en passant nessa live, né, sobre, porque a ideia dessa live é uma introdução mesmo à filosofia, tá? Falei um pouquinho de Sócrates, né? E depois Sócrates teve um grande discípulo que foi Platão, né? Platão, então, vai utilizar muito da filosofia de Sócrates. Ele, diferente do Messi, deixou obra escrita, inclusive quase tudo que nós sabemos de Sócrates veio por intermédio de Platão, né? E, assim, de Platão, bem en passant, que eu posso dizer para vocês, assim, algo que se destaca bastante, né, na filosofia de Platão, é a divisão que ele faz do nosso mundo em mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, aquele que a gente pode sentir o sabor, o cheiro, ver as cores, e o mundo das ideias, o mundo inteligível, né? No mundo sensível, para Platão, estaria aquilo que é imperfeito, né? Aquilo que se corrompe, né? Por isso que a matéria termina, ela vai se corrompendo, se corroendo, né? E no mundo das ideias, que seria onde existe o modelo perfeito de tudo que existe, né? Então lá haveria o modelo perfeito de justiça, de liberdade, né? De política e assim por diante, tá? E outra questão importante que Platão vai trazer para a gente, né? É que ele entendia que a educação das pessoas a partir dos 7 anos de idade deveria ser efetuada pelo Estado, né? E conforme as pessoas fossem mostrando suas aptidões, as pessoas então assumiriam seus postos na sociedade, né? Então, quem demonstrasse menor aptidão a continuar estudando, pararia de estudar mais cedo, né? E assumiria o grupo dos produtores, iriam produzir alimentos, roupas e assim por diante, né? Aqueles que demonstrassem aptidão para continuar estudando, estudariam mais algum tempo, né? Demonstrando aptidão aí para
para a guerra, para proteger as cidades, né? Essas pessoas parariam de estudar e começariam então a atuar como guerreiros, né? E por fim, aqueles que demonstrassem aptidão para continuar buscando o conhecimento e a sabedoria, então continuariam os estudos, né? E então se tornariam reis filósofos, né? Seriam as pessoas responsáveis pela governança dos lugares, né? Seriam responsáveis aí por governar com sabedoria, tá? Então essa formação demoraria muito tempo, né? Essas pessoas só terminariam aí a formação depois dos 50 anos, né? Eu acho que é bacana, talvez vocês estejam pensando, nossa, mas será que isso seria viável, seria legal? Não seria, né? Seria justa essa divisão? Seria justo que as pessoas não pudessem escolher e sim serem escolhidas de acordo com a sua aptidão? Pessoal, deixa eu só fazer um parêntese aqui, eu não estou lendo as mensagens, depois eu vou ler as mensagens de vocês, né, que vocês estão colocando, eu agradeço a todos que estão nessa live. Mas daqui a alguns minutinhos eu vou abrir para a gente poder ver as perguntas ou comentários que vocês colocaram aí, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre, tá? Porque fica complicado às vezes eu parar, ler, né? Corta um pouquinho o raciocínio, mas podem ir colocando aí que daqui a pouco eu vou fazer a leitura e comento, tá? Aquilo que vocês forem colocando. E vou falar um pouquinho agora de Aristóteles. Aristóteles ele foi discípulo, né? Foi aluno de Platão. E aí de Aristóteles, Aristóteles foi um cara que ele é o criador da lógica, o criador dessa ideia que as coisas precisam ser organizadas, né? Então foi um filósofo muito útil, né? O que o Aristóteles vai trazer para nós? Algumas ideias aí bacanas, várias ideias, né? Bem en passant, Aristóteles ele vai trazer o questionamento, a questão de que tudo tem que ter uma finalidade, né? Então, Aristóteles vai dizer qual que é a finalidade de nós, seres humanos, existirmos, né? E ele vai falar que a finalidade da vida humana é a felicidade, né? E aí esse mesmo Aristóteles vai dizer que o homem é um animal naturalmente político. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós, seres humanos, nascemos para viver em sociedade. Lembrando aí que as cidades-estado na Grécia Antiga, né, eram chamadas de polis, por isso o animal político, né? Então, nascendo para viver em sociedade, qual seria a função da política que vai cuidar do coletivo, né? Se a função do ser humano é ser feliz, para Aristóteles, a função da política é garantir o bem comum, seria garantir o bem de todas as pessoas, tá? Então aí a gente falou um pouquinho aí dos pré-socráticos e dos socráticos, né? De três socráticos aí, então filósofos da Idade Antiga. Depois nós temos aí a filosofia medieval, né? A filosofia medieval é aquela que vai do século VII ao século XIV, né? Eu vou citar, tem outros grandes filósofos também da Idade Média, mas vou citar dois que se destacam, né? Que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, tá? Tem um livro bem interessante de Santo Agostinho, que é o livro Confissões, né? Santo Agostinho tem uma história bem interessante, né? Que eu acho que vale a pena ler no livro Confissões, dá para vocês perceberem bastante disso. Ele vai falando então desde quando ele era criança de várias questões, de várias coisas que ele fez que ele considerava errada, né? Pecado, né? Ele é filho de Santa Mônica, né? E conta a biografia de Santo Agostinho que ele viveu até os 30 e poucos anos de idade uma vida bem devassa realmente, né? E que Santa Mônica vivia intercedendo para que o filho mudasse, né, de vida. Então, ele se converte ao cristianismo, né, com 30 e poucos anos, e vai exercer o sacerdócio, né, como bispo, ele chega a ser bispo de Hipona, né?
e vai desenvolver várias ideias filosóficas também, né? A ideia de bem e mal, né? Dizendo aí que o mal não existe, né? Na verdade, o mal seria a ausência do bem, assim como a escuridão não existe. A escuridão seria a ausência de luz, né? Estou falando do pensamento de Santo Agostinho, tá? Ah, e tanto Santo Agostinho, pessoal, como Santo Tomás de Aquino, né, eles vão deixar muito claro uma coisa, vai ser muito presente na filosofia da Idade Média, né? Quando houver ou quando havia alguma divergência entre fé e razão, o que deveria prevalecer seria sempre a fé, tá? E não a razão. Depois nós temos a filosofia moderna, que ela começa por volta do século XIV e vai até o século XVIII. Alguns fazem uma subdivisão, colocam aí antes da filosofia moderna a filosofia do Renascimento, que seria uma transição, então, da filosofia lá da Idade Média, né, para a Idade Moderna. Eu já fiz aqui essa divisão sem essa transição, tá? O que vai acontecer na filosofia da Idade Moderna? Nós temos aí vários representantes, né, filósofos representantes da filosofia moderna, como Francis Bacon, René Descartes, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Thomas Hobbes, Spinoza, Locke, Berkeley, Newton, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, dentre vários outros, né? O Kant, que nós citamos mais no início da live, dentre vários outros. Ok. E o que esses filósofos vão trazer, né? Durante muito tempo, durante a Idade Média, a igreja, né, a filosofia teve que se moldar aquilo que a igreja permitia fazer ou não, né? A filosofia, o que depois a gente vai chamar de ciência também. Por exemplo, não se podia dissecar corpos para estudar, né? Porque o corpo era considerado sagrado, então não poderia ser feito isso durante a Idade Média, né? Muitas pessoas chamam a Idade Média, que antecede a Idade Moderna, o Petrarca vai dar esse nome de Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque eles consideram que o conhecimento ficou muito estagnado, né? É lógico, a gente fizer uma leitura ampla, se ficou estagnado em alguns pontos, em outros não ficou, né? A gente continuou a ter evolução na tecnologia para desbravar os mares, em vários setores, né? Então, o conhecimento ele não ficou de todo estagnado. Deixa eu só fazer uma correção aqui, pessoal, que eu citei para vocês. O Immanuel Kant, quando eu citei ele lá no começo da live, eu disse ele como pertencente à filosofia contemporânea, né? Na verdade, ele morre em 1804, né? Se eu considerar a data de morte dele, realmente ele faz parte da filosofia contemporânea. Se eu considerar a época de maior produção intelectual dele, né, eu coloco ele então dentre os filósofos da modernidade, né? A gente sabe que essas divisões históricas elas não são tão fechadas, né? Não é assim, a partir do dia 2 de tal ano, tal, isso mudou. Não, não é bem assim, né? Em história a gente sabe que essas mudanças, a gente coloca algumas datas para fixar, mas elas não são tão exatas. Mas o que vai prevalecer na história do pensamento aí, né? Então, da Idade Moderna. A ideia de que o conhecimento, a razão, a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de produzir ciência, né? Então, a partir do século XVIII, XIX, várias ciências vão saindo de dentro da filosofia e se tornando ciências, né? O que significa isso? Várias áreas do saber que antes eram estudadas por filósofos passam a ser estudadas por especialistas, né? Então começa a haver a especialização do saber, né? E as pessoas têm uma crença muito grande durante a Idade Moderna de que
com a reflexão, com o pensamento e com a ciência, o ser humano daria conta de resolver todas as suas mazelas, né? Então, pegando lá o mito de Pandora que nós falamos anteriormente, o ser humano daria conta de fechar essa caixa de Pandora e de levar de volta para essa caixa todos os males que então foram soltos, né, no mundo. E aí a gente tem um período histórico posterior que é o da filosofia da Idade Contemporânea, que começa no século XIX e vem até, né, se estende ali no finalzinho do século XVIII e vem até os nossos dias atuais, né? Aí a gente vai ter alguns filósofos, por exemplo, Hegel, Augusto Kant, né? O Karl Marx, apesar do Kant também fazer parte, né, do tripé que forma ali a sociologia, né, a base da sociologia. O Nietzsche, o Sartre, dentre vários outros filósofos. E o que essa filosofia da contemporaneidade vai sentir, né, duramente? Essa filosofia da contemporaneidade vai sentir duramente que, infelizmente, a razão, que infelizmente a ciência não deram conta de resolver todos os males, né, que assolavam o ser humano. Que, na verdade, muitos males foram, aumentados a partir da possibilidade do conhecimento e mau uso que se fez desse conhecimento, né? Se a gente pensar aí no século XX, né? Tem o Hobsbawm que vai trazer para nós no livro A Era dos Extremos, né? Foi um século muito violento de guerras, né? A gente pensar no nosso momento atual, com todo o conhecimento científico, a gente está sofrendo muito, né? Apesar de todo o desenvolvimento da ciência, né? Então é uma filosofia bastante angustiada, porque a gente viu que, ah, na verdade, a ciência, o pensamento, a filosofia não deram conta de resolver os males da humanidade. Ok. Aí a gente tem o Adorno, o Horkheimer, filósofos que fazem parte da escola de Frankfurt, que vão dizer o seguinte: ok, a razão não deu conta de resolver os problemas da humanidade. Mas se a razão não deu conta, e aí a gente vai abandonar a razão? Seria o caminho? Esses caras vão dizer que não, né? Que o que fez, o que foi prejudicial para a humanidade não foi a razão crítica, que nos leva a perceber as coisas que acontecem, entender, criticar, buscar melhorar, mas sim a razão instrumental, né? Então eu crio uma bomba e não sei no que aquilo vai dar, né? Por exemplo. Então eu preciso utilizar da razão sim, né? Porque, de acordo com esses caras da escola de Frankfurt, se eu abandono a razão também, eu estou deixando que essa capacidade de pensar de forma crítica e de poder evitar males do mau uso da razão, da capacidade de pensar e fazer coisas do ser humano, né, prejudica ele próprio, prejudica a humanidade, né? E aí a gente vai ter alguns caras também que vão trazer um pensamento, né, que a gente vai chamar de pensamento aí considerado, né, como Bauman, que seria o pensamento da pós-modernidade, né? Ou seja, que as coisas na sociedade atual são muito fluidas, né? Que tudo se desmancha no ar, que não existe solidez, não existe segurança, né? E realmente a idade contemporânea, não só na história da filosofia, mas no que vem acontecendo com a humanidade, a gente percebe que todas as nossas seguranças estão sendo colocadas em suspenso, né? Então, pegando o nosso momento atual, crise do coronavírus, né? Todas as certezas, a forma como o trabalho funcionava, né? A gente não tinha o hábito de se comunicar como a gente está se comunicando por live, né? Por videochamada. As certezas econômicas, pseudo-certezas, que a economia, né? Não há certeza,
no nosso sistema capitalista, mas aquela segurança que a gente tinha, ela se desfez, né? Então, parece que é um movimento realmente da contemporaneidade, esse esfarelar, né? Não haver solidez naquilo que acontece. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, bem uma introdução realmente à filosofia, né? Estou com uma proposta de fazermos lives todos os domingos, às 16 horas, tá? Agradeço muito, muito mesmo a presença de todos que aqui estiveram. Eu vou passar agora vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, né, que vocês foram colocando. Deixa eu ver aqui, que eu falei que no final eu iria olhar, né, para poder comentar um pouquinho com vocês, se teve alguma pergunta, né, alguma participação. Vamos ver aqui. Então, Luiz Paulo, presente aqui, muito bom. A Camille também, o Henrique, que bacana, muito bom ter vocês presentes aqui. A Karina que deu um boa tarde. O Antônio Carlos Júnior, a Marli, William Borges, aqui o Henrique, excelente, meu amigo, muito obrigado, meu querido. Nossa, que bacana, fico feliz, Henrique, da tua menção aqui, né? Dizer que desse grande serviço educacional e cultural, né? A Rose também, né? Acenando aqui. A Leila. Vai ficar gravado? Porque está travando muito aqui. Vou ter que assistir depois. Eu pretendo deixar sim. Depois, eu estou pensando, Karina, talvez de levar pro Face não, pro YouTube, tá? Oh, olha que carinho, Karina, Jair, meu professor querido, que carinho. A gente fica muito feliz, né? Apesar de não poder encontrar pessoalmente, mas é muito gostoso poder reencontrar nossos alunos, né? Nossos companheiros de vida, né? Por aqui também. A Adriele também presente. A Karina, obrigado. Não queria perder essa aula magnífica. Ô, Karina, que carinho. Nossa, magnífico ter vocês aqui, tá? Muito obrigado pelo carinho. A Elaine também aqui presente. E a Marli. Pessoal, então agradeço muito, tá? A presença de todos vocês, tá? Então desejo muita saúde, se cuidem, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, tá? Super abraço, super beijo e até domingo que vem. Tchau, tchau.